no livro de Números 13. Lá no comecinho da Bíblia, Números 13, nós praticamente ficaremos só no livro de Números e um tantinho assim em Josué, para falar de uma pessoa muito interessante, um homem de Deus, que não é Josué. O foco hoje é outro homem. O nome dele é Caleb. Caleb, um guerreiro de Deus, sabe com quantos anos? 85 anos. Quero que você se mire no exemplo de Caleb. Vou mostrar porque ele é uma pessoa importante ao lado de Josué. Números 13, verso 1. Nós vamos fazer uma edição, óbvio, porque o texto é muito extenso. Porque eu não puder ler com vocês em versículos, eu vou dando contexto. Tá bom? Para a gente editar, senão vai ficar uma pregação muito extensa. Números 13, 1 até o verso 3. Nós estamos usando o texto. Os textos que você pode ler, você vai acompanhar. Os que eu vou pular, eu vou colocar o contexto, tá bom? Para que você pegue todo o contexto. Vamos lá? Quem quiser ler em voz alta com o pastor. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um nome, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, esse aqui é o momento em que o próprio Deus manda, através de Moisés, que eles espiem a terra da promessa. Nós estamos ligados até agora aqui. Amém? Israel estava no deserto, antes disso estava no cativeiro do Egito, só conhecia a opressão, e no deserto conheceu milagres. Mas agora estava na hora de encarar a bênção. A terra da promessa era a bênção. E Deus diz aqui que vai dar ao povo de Israel. Então é como um reino para a gente. Nós sabemos que tem um reino no final da jornada, e o Senhor quer nos dar esse reino. O paralelo é imediato, irmãos. Entrar na terra da promessa e entrar no reino, o paralelo é igual. Então vai se ligando nesses detalhes, tá bom? E tinha que ser um homem de cada uma das 12 tribos, um príncipe, um cabeça das tribos. Verso 3, igreja, vamos lá? Enviou-os Moisés do deserto de Parã, seguindo o mandato do Senhor. Foi Deus que mandou. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então, 12 tribos, 12 príncipes, 12 cabeças. Amém? Que não pegou até aí? Pula agora o verso 6. Vamos falar de Caleb. Não me é interessante agora falar dos outros 11, nem de Josué, por enquanto. Vou focar a mensagem em Caleb. Não sabemos como é que ele era, se ele era forte, se ele era magro, se ele era calvo, se ele tinha barba grande. Não sabemos como ele era. Você vai imaginar Caleb aí, conforme o texto for permitindo você imaginar. Tá bom? Então, de onde que ele era? Verso 6. Vamos lá, igreja. Da tribo de Judá. Já temos um subsídio interessante ali. Ele é príncipe da tribo de Judá. Caleb, filho de Jefoné. Falei já, mas é Jefoné. Muito bem, esse é o nosso personagem foco. O homem de Deus que Deus usou naquela época. Amém? Então eles vão, agora vou dar um salto cronológico aqui. Eles vão espiar a terra, entram por aquela terra fértil de Canaã, tão fértil que em um certo lugar escolheram um cacho de uva tão grande que puseram numa vara e tinha que ter 2 homens para carregar. Só Deus sabe que tamanho de cacho de uva era esse. Uva de tu, aqui no Brasil a gente chama tudo que é grande de tu, ali em São Paulo, exagerado. Então devia ser uma uva extraordinária, talvez com bagos enormes, e o cacho era tão grande que tinha que botar 2 homens para carregar. Então tinha um peso considerável esse cacho. E era um exemplo que eles escolheram ali para mostrar que a terra era muito boa, era fértil. E Deus disse a Israel: vou dar essa terra a vocês. Amém? Pula agora para o verso 27.
Eles foram lá, espiaram, trouxeram o cacho de uva e agora voltaram para dar o relatório para Moisés. Quantos estão acompanhando aí? Vamos lá? Relataram a Moisés e disseram: agora é a hora de dar o relatório da espionagem na terra da promessa. Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente o que, igreja? Mana, leite e mel. Este é o fruto dela. Então apresentaram para Moisés, provavelmente ainda com 2 homens segurando, porque o cacho não diminuiu, se ninguém comeu, não é? Era o cacho da amostra. Acho que ninguém se atreveu a comer o cacho de uva. Então apresentaram para Moisés um exemplo da produtividade da terra. Eis aqui o fruto dela. Verso 28, igreja. O povo, porém, que habita nessa terra é o quê? Poderoso. Esse é o relatório dos 12 espias. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali o quê? Os filhos de Anaquins, gigantes. Olha bem, querido. Eles foram espionar a terra. Deus disse: vou dar a vocês. Tinha uma promessa de Deus. Mas eles voltam com o seguinte relatório: tem realmente coisa boa na terra, produz maravilhosamente, mas lá tem. Qual é o obstáculo? Cidades fortificadas. Então vai ser difícil. Lá tem homens armados. Nessas paragens tem também gigantes. Como é que você acha que o povo recebeu essa notícia? Você sabe que conhece a Bíblia, isso vai ter um efeito devastador. Olha o que diz aí no verso 29. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, amorreus, habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Amém? Tem acompanhado? Então eles deram um relatório, até diria, preciso do que tinha na frente. Eles não aumentaram não, irmão. Realmente deveria haver gigantes naquela terra. Golias, por exemplo, era um filisteu gigante, com mais de 3 metros de altura. Se você crê na Bíblia, você tem que crer no relato que está escrito ali. Então, eles não aumentaram. O problema não é que eles tenham aumentado a periculosidade do lugar. O problema é como eles passaram o relatório. No verso 30, olha aí, continue, lê comigo então, vamos lá? Então o que? Caleb fez calar o povo perante Moisés. Presta atenção na cena, está construindo sua mente? Construindo sua mente? Está aqui Moisés, o velho Moisés, o líder daquele povo todo, milhões de pessoas saindo do Egito, pelo menos 2 milhões de pessoas. E aí Moisés está recebendo um relatório para ver como é que eles vão invadir a terra da promessa. Com muitos soldados, com poucos soldados. E o relatório não é muito animador. A palavra de Deus diz que Caleb tomou a palavra e fez calar o povo. Isso significa que o povão estava ouvindo o relatório junto com Moisés. Então imagina aquela multidão de cabecinha. E naquela época não tinha microfone amplificado, era no gogó. Mas também não tinha poluição de carros, outros aparelhos, o som era mais puro. Todo mundo ouviu o relatório dos espias. Amém? E aí é um barulho. Deve ter começado um burburinho no meio da multidão. Ih, lá tem gigante. Ih, não vai dar. O negócio está feio. Começou um barulho. Caleb se apresenta no meio dessa cena e toma a palavra para si e faz calar o povo, irmãos. Olha a autoridade desse camarada. O interessante aí é que vai entrar para a história como sucessor de Moisés, Josué. E Josué é um dos 12. Mas não é Josué que toma a palavra. Quem toma a palavra? Caleb. Josué está entre os 11 aqui. Mas quem tem a dianteira, quem tem a iniciativa de calar o povo, quem deve ter visto o pessoal começar a murmurar por causa dos perigos, ele toma a dianteira, manda o povo calar a boca e começa a estimular o povo a tomar posse daquilo que Deus prometeu.
Quero que você perceba não só a autoridade de Caleb, mas a fé de Caleb. Ele cria naquilo que Deus falou. Amém? Olha o texto aí, verso 30. Leia comigo de novo. Então Caleb fez calar o povo. Ele calou a multidão de milhares. Fez calar o povo e que mais? Perante Moisés. O líder não é Caleb, o líder é Moisés. Mas ele tomou a frente. E o que mais diz o texto, irmão? E disse: lê direitinho. Você aprendeu no colégio. Quando tem ponto de exclamação, como é que é a leitura disso aí? Isso é um grito, irmão. Vocês estão muito tímidos. Eia! É um grito, tem um ponto de exclamação grandão aí depois do eia, não tem não? Não é ponto, não, é exclamação. Olha o povo, ouviu a notícia, vai ter que enfrentar dificuldade. O povo começou a murmurar. Ele toma a palavra, vai na frente do povo, cala-se. Eia! Vamos entrar. A atitude de Caleb é esta. Ele dá um grito de guerra e estimula o povo à batalha. Esse é Caleb. Conseguiu construir essa cena na sua mente? Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, contra toda a probabilidade, contra as dificuldades do terreno, as muralhas altas, contra os gigantes, não importa, nós vamos avançar e nós vamos conquistar. Quantos creem? Se fosse pregador aqui, quantos creem? Mas ele quis reverter o murmúrio do povo. Presta atenção nessa cena aí, irmão, muito bacana, se for lida de maneira correta. Verso 31. Porém, o que diz o texto? Os homens que com eles tinham subido disseram. Ele está estimulando o povo, levando para cima. Aí os camaradas, os outros 10, fora Josué, vão entrar na cena também. Não poderemos subir contra aquele povo. O que ele disse, cara? Vamos e subamos. Vamos lá, vamos vencer. Aí os outros 10 dizem: nós não podemos vencer. Olha a diferença de mente. Nós não podemos subir. Não, o texto diz assim: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Verso 32, igreja. E diante dos filhos de Israel, infamaram. Infamar é tornar infame, defamar, falar mal. Eles começaram a falar mal. Primeiro disseram: é realmente uma terra maravilhosa, manda leite e mel. Agora começaram a falar o contrário, que estão com medo de entrar lá. Infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: olha, agora eu vou exagerar, irmãos. A terra que vimos nela, a terra que pelo meio do qual passamos a espiar, é terra que o que, irmão? Devora homem. Olha um homem medroso, um povo medroso, como é que cria factórios, né? Não era uma terra abençoada, boa demais. Agora era uma terra que engole homens. Como é que uma terra engole homens, irmãos? Os que disseram que a terra é tão traiçoeira, tão inóspita, se entrar lá vai cair num poço de areia movediça. Se você entrar lá, vai cair uma pedra sobre a sua cabeça. Eles começaram a botar todo o defeito do mundo. Agora, quem prometeu dar aquela terra a eles? Foi Deus. Mas eles infamaram a terra, dizendo que a terra que devora homens. O que mais aí? E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Agora não tem só os filhos de Anak, alguns gigantes. Agora todos eles são gigantes. De repente todo mundo virou gigante. Quando o camarada está querendo dar para trás, ele aumenta o defeito, né? O efeito disso foi devastador, irmãos. Olha o verso 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então dizendo assim: olha, diante dele nós somos pequenininhos, não temos a menor chance. Verso 33 que eu li, não é isso? Avança para o capítulo 14, verso 1. Chegou lá? 14, verso 1. Levantou-se, pois,
toda a congregação, e o que fez, irmãos? Gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite toda. Quando Deus dá uma ordem para o seu povo, os seus eleitos, Ele espera que o povo confie que Ele vai dar vitória. Vamos dizer amém. Mas se tiverem murmuradores no meio do povo, esses murmuradores podem tirar a fé de quem está querendo alcançar a vitória. E o efeito foi devastador, irmãos. Por causa do relatório de 10 pessoas, cerca de 2 milhões de judeus não entraram na terra da promessa. Foram reprovados por Deus. Caleb disse: vamos lá, Deus é conosco, nós vamos conseguir. A voz dele se perdeu no meio da multidão. O povo preferiu o negativo. O povo preferiu ficar chorando a noite toda, desesperado, sem esperança. Levantaram a voz, gritaram em alta voz, irmãos. Você imagina milhares de pessoas chorando ao mesmo tempo. Não pensa em pequeno número, não. 20, 30, 40, 100, não. São milhares. Cada um voltou para a sua tenda no meio do deserto, completamente desmotivado, cabisbaixo, chorando. Completamente derrotado. Esse é o quadro. No meio desse quadro, tem 2 homens que mantiveram a fé no que Deus disse, que ia dar a eles a vitória. Amém? Então avança agora para o livro de Josué. Perdão, irmão, vem o livro de Números, você está no capítulo 14, não é isso? Josué é mais à frente, que eu vou pedir a vocês. Números 14, verso 24. Já estamos passando no meio da história já vai acabar já a história. Números 14, verso 24. Vamos ver o efeito dessa atitude coletiva em contraste com a de Caleb e Josué? Diz aí o texto, vamos só pular no texto, vamos lá? Não faltam muitos textos não, irmãos. Números 14, 24, quem está falando o texto? Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que expiou, e a sua descendência a possuirá. Deus acabou de reprovar todo aquele povo de Israel, mas a Caleb, porque teve fé, confiança na promessa de Deus, Deus não só confirmou que ele, Caleb, iria entrar, como também disse: não vou dar herança para os seus filhos. Amém. Uma atitude de fé no meio de uma multidão que perdeu a fé. A firmeza dele garantiu a bênção. Quantos entenderam? Assim foi também Josué. Foram os únicos 2 de uma geração inteira que saiu do Egito, que também entrou na Terra Santa. Nem Moisés chegou a entrar, né? Os demais, irmãos, os murmuradores, todos, sem exceção, de 20 anos para baixo, sobreviveram. De 20 anos para cima, todos morreram no deserto. Murmuração leva à morte. Amém? Confiança leva a alcançar a promessa. É simples, né? Mas o Caleb é extraordinário, porque só ele, uma voz que clama no deserto. Só ele e Josué, com confiança em Deus. Deus confirma então que vai dar a ele e a sua descendência herança. Ele vai ver a terra. Mas a condenação de Deus abarcou todo Israel. Quantos anos Deus mandou eles ficarem no deserto por causa disso? 40 anos. Vocês imaginam, irmãos? Israel, com aquela multidão de gente, já estava há pouco tempo, dias, de entrar na bênção da promessa. Estava na boca do gol já. Já podiam sentir os cheiros, os aromas que vinham da terra lá. Era só entrar e conquistar. Mas uma murmuração coletiva fez todo mundo voltar para o deserto. É triste isso, né, irmão? O reino é para valente. O camarada que retrocede não agrada. A palavra de Deus diz,
diga que aquele que retrocede não agrada o coração de Deus. Deus não se agrada. Porque eu sou tão assim, eu tenho um coração complicado quando eu vejo um crente recuando. Como eu disse aqui várias vezes, não considero um cristão ungido, coitadinho. Não existe coitadinho no meio do povo de Deus. Todos receberam o Santo Espírito. Então tem tudo para vencer, pode dizer amém. Mas se murmurar, se desistir, se retroceder, nele a minha alma não se compraz, diz o Senhor. Deus quer olhar o coração dos seus filhos valente, olhando o impossível. Tem gigante, tem, mas vai vencer. Tem muralha alta, tem, mas vão vencer. Tem dificuldade, tem, mas vão vencer. Porque Deus é conosco. Amém. Não pode voltar atrás. Por causa daquela falta de fé, milhões voltaram para onde não tinha água nem comida, para peregrinar por 40 anos. Podiam ter entrado em dias, ficaram mais 40 anos no deserto. Às vezes eu tenho muito temor que isso aconteça na nossa igreja. Estou vendo vocês aqui valentes. Cadê os outros valentes? Por que retrocedem? É sério? Eu carrego um povo. Vocês já perceberam que Moisés não teve culpa nenhuma nisso e voltou mais 40 anos para o deserto? Já perceberam isso? Como é que o líder sofre? Moisés faz prodígio, sinais e tira o povo de lá. Moisés saiu do Egito com 40, ficou 40 anos em Midian pastoreando ovelhas. Quando ele volta para tirar o povo, ele tem 80 anos. 80. Com tudo para entrar na terra prometida com 80 anos. Não entrou por quê? Porque os cabeçudos do povo voltaram atrás do coração. Não tiveram fé em Deus. Por causa da população, Moisés estava aqui lá pertinho do povo, volta para o deserto. Com 80 anos. E vai aturar essa turma mais 40 anos. Murmurando, pedindo comida, pedindo provisões, milagres. Aí você entende que no final da vida, já com 120 anos, já sem paciência nenhuma com aquela multidão, pega o cajado e dá na pedra. Não é que ele era chiliquento, não. É porque ele aturou mais 40 anos de deserto por causa do povinho cabeça dura. Quando Moisés volta para Canaã, ele já tem 120 anos. Não precisa ter gasto mais 40 no deserto. Entendeu? Se o líder está querendo levar o povo adiante, mas se o povo voltar no coração para trás, o líder não pode fazer nada. Acompanha o povo no deserto. Essa é a realidade. Mas nós estamos hoje focados em Caleb, não é isso? Caleb não teve esse procedimento. Deus confirmou as promessas sobre ele. Olha aí, Números 14, verso 30. Números 14, verso 30. Quero dar um exemplo de Caleb para você perseverar. Não importa a dificuldade. Vamos lá? Deus diz assim: não entrareis a terra, a reprovação do povo, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo, qual é a exceção? Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. O interessante é que na ordem bíblica, toda vez que vai citar pessoas, se coloca a pessoa mais importante em primeiro lugar. Por isso na lista dos apóstolos aparece Pedro em primeiro lugar. Aqui está aparecendo Caleb em primeiro lugar, e está aparecendo o Josué em segundo lugar. Então percebam que a fé de Caleb foi uma fé muito forte. Amém? Pode perceber esse detalhe. Primeiro Deus cita Caleb, depois Josué. Agora vamos para o verso 38, 14, 38. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, agora inverteu. Ó, Josué está na frente. Filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra. Quem diz o texto aí, irmãos? Sobreviveram. Josué sai do Egito com Moisés. Josué vê aquele povo todo morrer no deserto. Todos, inclusive familiares deles, foi o caso. Menos os menores. Mas toda a parentela dele que saiu do Egito morreu no deserto. Todos que murmuraram morreram no deserto. Só sobreviveram
2. Vou imaginar de 2 milhões, sobreviveram 2, fora Moisés. A reprovação foi maciça. Mas os homens de fé foram contemplados por Deus. Josué e Caleb. Agora sim, abre o livro de Josué, capítulo 14. Vamos começar essa história. Vai passar 40 anos mais. E eu não vou ficar rodando com você no deserto aqui nos textos. Não tem cabimento agora. Eu abri um monte de texto aqui e ficar rodando no deserto. Irmãos, é 40 anos. Vamos ficar aqui lendo alguns textos de 40 anos no deserto. Tu já sabe que é sofrimento, não sabe? Escassez de novo. A tristeza, quando a gente analisa isso, é igual a cristão que já está quase recebendo a sua bênção. Deus já está pronto para dar a bênção, mas ele retrocede, perde tudo. Vai levar mais 10 anos, vai levar mais 20 anos, também nem alcança. Bastava confiar mais um pouquinho. Né, irmãos? Tem até a musiquinha aí, ó. Espera só mais um pouquinho. Quem conhece? Se a bênção estiver demorando, espera só mais um pouquinho. Mas o povo não espera. O povo não espera. E morre na praia, né? Nada e morre na praia. Olha aí, Josué capítulo 14, verso 5. 40 anos depois, Caleb continua vigoroso para tomar por herança a terra da promessa. Deus não falou que ia dar a ele, Caleb? Morreu todo mundo. Eu não morri. Morreu todo mundo. Deus falou que vai me dar. Se Deus falou que vai te dar, aconteça o que acontecer. Guerra, fome, peste, doença, Covid. Deus falou, vou cumprir isso na sua vida. Agarre-se nessa palavra de Deus. Você entendeu? A aplicação é simples, irmãos. Enquanto Deus tiver propósito com a minha vida, enquanto tem coisas que Ele vai completar, que Ele já prometeu que vai fazer, eu não morro. Você não morre antes de completar aquilo que Deus prometeu. Você pode morrer depois, mas antes não. Esse homem recebeu uma promessa. Andou 40 anos, todo mundo morreu, mas ele sobreviveu. E Deus falou, você vai herdar essa terra. E ele entrou na terra. Josué capítulo 14, verso 6. Agora nós vamos entrar na terra da promessa junto com eles. 40 anos depois. Consegue imaginar? Os cabelos empreguiçaram, a pele perdeu seu vigor. 40 anos no deserto, irmãos. Queimando no sol. Já estava bem gasto, né? Josué também, mas sobreviveu. Vamos lá. Verso 6 diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: agora Caleb está na hora de tomar posse da bênção. 40 anos depois. Refresca a tua memória, Josué. Josué agora é o líder do povo, Moisés já morreu. Refresca a tua memória, Josué. Vamos lá? Tu sabes o que o Senhor Jeová Yahvé falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Só eu e você. E o Caleb e tu, Josué. Verso 7. Tinha eu quantos anos? 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, servo de Yahvé, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei, como é que isso está aí? Conforme sentia no coração, cheio de fé. Caleb está lembrando Josué 40 anos depois. Lembra quando eu e você fomos lá? Com mais 10 incrédulos? Eu falei conforme eu cria. A terra é boa, vamos lá, vamos tomar. Olha o que está falando com Josué, lembrando aquele tempo. Vamos lá, verso 7, 8. Mas meus irmãos que subiram comigo, o que eles fizeram? Desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Ô Caleb poderoso, homem de fé. Verso 9. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo:
certamente a terra que tu puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Então, irmão, eu acredito que até no dia da ressurreição, porque isso aqui é uma palavra muito forte, perpetuamente, no dia de Cristo, Caleb se levanta de entre os mortos, e ele vai assumir a terra que Deus prometeu para ele, porque é um exemplo de fé, perseverança. Amém? Compreenderam? Que homem extraordinário, uma promessa eterna, eterna. E o texto diz assim no verso 10: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de quantos anos, irmãos? 85 anos. Imagina um coroa de 85 anos. Imaginou um coroa de 85 anos? Aí você vai dizer, esse velhinho já não dá mais para nada. Esse velhinho aí deve ser pele e osso. Deve estar sendo carregado já no liteiro, né? Esse velhinho aí não dura muito tempo mais. Vamos ver a disposição do velhinho? Caleb? Vamos ver o texto maravilhoso? Ele tem 85 anos. Verso 11, vamos lá. E estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Eu estou disposto a pegar a espada e matar todos os canaanitas. Um velhinho de 85 anos. Ele não era velho aqui, irmãos, ó. O corpo dele pode ter sido até envelhecido, mas aqui ele era o mesmo guerreiro de sempre. Um homem de fé e com capacidade de ir à frente na batalha. Eu pego esses exemplos assim, porque a nossa igreja tem uma média de idade bem alta, né, irmãos? Aqui não é muito jovem. Aqui tem uns camaradas com 70 e por do lado. Aí começa a ratear o pneu. Começa a ratear o pneu. É isso aí na cabeça, mano. Você mantenha a sua jovialidade. Deus me deu essa vitalidade. E glória a Deus. Você é um atleta de Cristo, mano. Você é um atleta de Cristo. O camarada pega a bicicleta, vai até Grajaú. De bicicleta, volta. É um atleta, nem o garoto novo faz isso. É um atleta de Cristo. Mantenha a sua jovialidade igual o Caleb. Aceito. Eu não compreendo uma pessoa dizer assim, não posso mais servir a Deus porque estou velho. Que isso? Nossa, não compreendo. Com quantos anos Moisés foi tirar o povo de lá? 80. Com quantos anos Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão? 99, 100. Com quantos anos está agora Caleb? 85 anos. E ainda está com disposição de fazer a obra do Senhor. A alimentação é diferente. A alimentação é diferente. Vamos dar desculpa. Vamos dar desculpa. É, mas não importa. Mesmo com essa alimentação ruim, a questão está onde? Aqui no coração, irmão. Porque vocês guardam essa palavra, é o seguinte: não interessa a circunstância, não interessa o tempo que passa. Deus tem promessa, persevera. Deus é fiel para cumprir. Mantenha a mesma disposição. A disposição não pode diminuir com o tempo, é isso que eu quero mostrar. Quem esperaria 40 anos para tomar posse de uma bênção? Quem esperaria com o mesmo vigor, com a mesma disposição? Tem gente que não espera nada, vivemos num tempo de imediatismo, de campanhas de semanas. Sabe o que enche igreja que tem campanha de semana? Porque só algumas semanas. O camarada não tem compromisso de continuar na igreja. Eu vou lá se for campanha de 7 semanas. 7 semanas eu vou. Faz aquela campanha curta, tiro curto, e quer tudo de Deus. E Deus faça todo milagre. Mas tem que ser dentro da campanha de 7 semanas. Ele não pode esperar um ano para Deus resolver o problema. 6 meses. Falta essa perseverança. Amém?
E alguns voltam atrás até abandonando o reino, porque os anos estão passando. Tem que manter o espírito igual de Caleb, sempre disposto a batalhar, sempre disposto a obedecer, sempre disposto a conquistar. Por isso Caleb, em especial, é uma pessoa notória nesse sermão. Paramos no verso 11. Paramos no verso 10. Agora é 12. Vamos para o verso 11 agora. Estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou, não é isso? Verso 12. Agora, pois, dá-me o monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste, e lá estavam os anaquins e os grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Não estava ainda vazia a terra que ia herdar. Ainda tinha obstáculos, ainda tinha gigante, mas ele está agarrado na promessa de Deus. A promessa continua, ele crê. Tem 85 anos que é pegar a espada e pelejar com o gigante Anaquim. Os Anaquins. Porque se Deus prometeu, ele vai cumprir. Que essa fé nos contagie em nome de Jesus. Verso 13. Para terminar. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jafoné, Hebron em herança. Uma das áreas mais nobres de Israel, Hebron, viu, irmãos? Mais nobre. Porquanto Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jafoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Amém, povo santo? Está aí, em poucas palavras, em pouco tempo, um resumo do que Caleb fez. Ele creu em Deus, Deus falou com ele quando ele tinha 40 anos. Vai lá, espia a terra, porque eu vou dar para vocês. Ele absorveu a promessa, guardou no coração. Quando todo mundo voltou atrás, ele continuou crendo. Quando todo mundo murmurou, ele continuou crendo. Não é possível, eu quero a minha promessa. Deus confirmou, vou dar a vocês sua herança. Ele não largou a promessa. Voltou com aquele povo para o deserto, 40 anos peregrinando, perdendo tempo. Mas quando chegou a hora de tomar a promessa nas mãos, ele continuou com o mesmo vigor, a mesma fé, a mesma disposição. Amém. Perseverança é necessária para alcançar a bênção, a promessa. Não tem bênção curta. Eu citei Abraão. Abraão recebeu a promessa de ter um filho com 75 anos. Levou 25 anos para Isaac nascer. 25. Não foi 25 meses. Foram 25 anos. O homem tinha 75, esperou até os 100. Hoje o povo é muito imediatista, não espera nem uma semana, nem um mês, nem um ano. Precisamos tomar esse exemplo de vir para nós. Não importa o tempo que dure, não importa quanto tempo vai levar. Eu quero aquilo que Deus prometeu. Eu não morrerei antes de cumprir a promessa da minha vida. A palavra de Deus diz no Salmo: creio que verei os bens do Senhor na terra dos viventes. Essa é uma palavra de promessa. Eu me agarro a ela. Eu quero ver tudo que o Senhor tem para mim na terra dos viventes. Depois a gente vai parar aí um pouquinho, se precisar. Mas eu quero ver a bênção acontecer na minha vida, aqui nesse mundo. Quantos entenderam? Em nome de Jesus, estou ficando de pé nessa hora. Recado dado, você já entendeu. Salmo é esse, pastor? Eu não lembro qual é o salmo, eu citei de cabeça. Mas tá, o trecho é esse. Creio que verei a bênção do Senhor, os bens do Senhor. Salmo 27, pronto. Final do Salmo 27. Salmo 27. Creio que verei os bens do Senhor na terra dos viventes. Os bens, as boas coisas de Deus na terra dos viventes. Se alguém diminuir na caminhada, persevera. Só diminuindo a sua fé, aumenta, continua confiando. A palavra de Deus diz que Moisés recebeu a promessa com aquela idade, levou 25 anos. Mas no livro de Paulo, se não me engano, em Paulo em Hebreus diz que ele se fortalecia dando glória a Deus. Ele via que o tempo estava passando, isso era um desmotivador. E quando a gente começa a ficar desmotivado, o que a gente faz para reverter? Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Adora. Adora. E aí
aquela desmotivação, aquele ânimo negativo vai saindo da glória a Deus. Amém? Em Hebreus capítulo 10, verso 36, o único texto que não tem a ver com aquele contexto, diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? Perseverança é fundamental para entrar no reino. Fundamental. Sem perseverança, muitos desistem. Persevere em nome de Jesus. Amém? Pega suas mãos aos céus. Vamos falar com Deus. Preste atenção numa coisa que eu vou falar aqui antes de você orar comigo. Foi liberada uma palavra de Caleb no meio de uma multidão incrédula. A palavra que ele liberou ali, nós vamos conquistar a Eia. Deus lá no céu observou. Por isso ele foi abençoado. Palavras que nós colocamos diante de Deus são anotadas, irmão. O que eu quero destacar agora é isso. Entenda que quando nós somos de Deus e falamos algo na direção do Senhor, do Espírito, essa palavra fica em memorial diante de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Declare palavras de vitória, de perseverança. Palavras negativas de murmuração fizeram o povo morrer. Palavras de vitória fizeram Josué e Caleb sobreviverem. Essa é a diferença. Então vamos liberar a palavra sobre as nossas vidas. Você disse nessa noite que ama o Senhor, cantando os cantos dizendo que ama o Senhor. Amor se mostra na prática. Amor só de sentimento que depois dissipa na mente não serve para nada. Amor se mostra na prática, na vida prática. Ama o Senhor, prova. Ama o Senhor, faz a sua vontade. Tanto no seu dia a dia normal, como no meio da congregação. O que Deus tem para nós nesse tempo? Que nós demos testemunho de Cristo. Então, se você ama o Senhor, dá testemunho. Não retrocede, não esmorece. Continua avançando. Essa é a palavra do seu coração nessa noite, amém? Pega a sua testa ao céu agora, vamos falar com Deus. Senhor, nós te louvamos por essa noite, por estar na tua presença, Senhor. Senhor, certamente temos dificuldades. Cada um de nós luta contra si mesmo, contra a sua carne, contra os sentimentos do coração. Muitas vezes nos abatem, Senhor. E tu conheces a nossa estrutura. Nada está encoberto diante do Deus vivo. Nada está encoberto diante de Jesus, o bispo da nossa alma, o supervisor do nosso ser. Estamos nus diante do Senhor. E o Senhor sabe quando nosso coração pende para fazer a tua vontade e quando ele pende para não fazer. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda nessa noite. Os teus servos vieram aqui para ter um encontro com o Senhor nesse lugar. Não foi religiosidade que os trouxe, mas a esperança de agradar o teu coração, de tu se agradares de nós, Senhor, e liberares as tuas bênçãos, tudo que o Senhor tem prometido para cada servo teu aqui nesse lugar. Nós clamamos, Deus, que as tuas bênçãos nos alcancem, que as tuas promessas nos alcancem, que o projeto que tu tens no coração da jornada de cada servo teu, assim como sucedeu com Caleb, venha se cumprir. Nenhuma bênção seja abreviada por tempo nenhum, Senhor. Ah, Senhor, nós queremos avançar. Ah, meu Deus, tira de nós esse desânimo, esse ânimo dobre do nosso coração e substitui por fé. Fé vem das tuas mãos, Senhor. Fé é dom de Deus. É o Senhor que nos aumenta a fé. Aumenta-nos a fé, a confiança que o Senhor é conosco e que venha o que vier, o gigante que for, a muralha que for, ultrapassaremos com o Senhor. Amém. Não vejo as circunstâncias, Senhor. Eu vejo o meu Deus. Eu vejo o poderoso na batalha. Eu vejo aquele que guia todos nós. Eu vejo aquele que não tem impossíveis para ele. Senhor, mantenha o nosso coração nessa fé. Nós declaramos nessa noite diante do Senhor que perseveraremos em seguir o Senhor, que perseveraremos em fazer a
Quantos dizem amém? Fala com os seus lábios: Senhor, eu persevero em fazer a tua vontade. Amém? Vamos crer assim. Então glorifique o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Amém, povo santo. Recado dado, aplicado na sua mente, não deixa sair.